Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos com os comentários aí de Hebreus capítulo 5. Estamos no nosso grande desafio de leitura, um capítulo por dia, né? Então, vamos firmes aí, não chegamos ainda na metade, mas estamos a caminho disso, então não pare, não desista. Você chegou até aqui, você vai continuar aí, você vai conseguir terminar o desafio, certo? Gente, esse capítulo 5 aqui, ele tá muito bom também, né? Como os outros também estavam ótimos. Na verdade, ele continua o assunto do capítulo 4, né? Que é a questão ali de Jesus ser o grande sumo sacerdote. E ele começa o capítulo, gente, explicando qual que é a função do sumo sacerdote. Às vezes a gente tem dúvida sobre isso, né? Mas o que o sumo sacerdote fazia? Né? A questão ali de Arão, né? Na questão do Antigo Testamento, ali o irmão de Moisés, que era o sacerdote, que oferecia os sacrifícios e tudo mais, e cuidava ali do templo do Senhor. Aí ele fala o seguinte, ó: todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Versículo 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, esse aqui, ó, se perguntarem aqui que o sumo sacerdote fez, né? Então, ele representava o povo nos assuntos relacionados a Deus, né? Ele oferecia ali os sacrifícios pelos pecados, ele se compadecia ali das pessoas. Então, esse era o papel dele. Aí no 4 fala assim, ó: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, né? Por Deus, não é a honra do sumo sacerdote da pessoa, não, é a honra a Deus, né? Como de fato foi de Arão, né? Lá, Arão que eu já citei para vocês. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, né? E aqui, gente, eu queria destacar algo importante aqui, né? Vamos do 7, versículo 7, ó. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em voz alta, com lágrima, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, seguindo a ordem de Melquisedeque. O que eu quero destacar aqui, gente, é a questão de Jesus. Jesus sofreu, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas Jesus, filho de Deus, veio na terra para sofrer? Né? E acho que a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Ele aprendeu com o sofrimento, né? Ó, por meio do que sofreu, uma vez aperfeiçoado, tornando-se fonte de salvação. Ele sofreu, né? E desse sofrimento fez ele crescer. E isso é algo importante que a gente precisa pensar, né? Como que eu tô lidando com o sofrimento, né? Como eu tô lidando com o meu momento difícil, com uma aflição, com uma angústia, com algo que tá me afetando? Como eu tô lidando com algo que tá me afetando com o sofrimento, né? Como nós lidamos, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, porque agora eu sou de Jesus, eu não vou ter sofrimento. Mentira, você vai ter sofrimento. Ele mesmo falou, ó, vocês vão ter aflição no mundo, porém tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Então, eu sofri, mas eu consegui vencer, vocês também vão conseguir. Então, como será que eu tô lidando com o meu sofrimento? Você não passa por um sofrimento, na verdade, nada que você passa na vida é à toa, é porque é de alegre. Ah, eu tô passando isso porque eu quero, né? Porque eu tô andando aqui e aconteceu. Não, tudo tem um propósito.
propósito. E o nosso sofrimento, gente, também tem um propósito. E é isso que a gente precisa entender. É saber o que eu aprendo com isso aqui. Eu tô sofrendo, não tô sofrendo à toa, né? Você não tá sofrendo à toa, você tá sofrendo para ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo sofrimento que você, para você ser testemunho vivo, para você ser carta viva. Olha, eu passei por esse sofrimento. Olha, aconteceu isso comigo, eu tô conseguindo prosseguir e você também pode. Vamos ajudar os próximos, né? Você não passa de alegre por sofrimento. Saiba disso, coloque isso no seu coração, porque quando a gente entende isso, quando a gente tá passando ali pela aflição, pelo sofrimento, a gente murmura menos, né? A gente fala, né? Então, porque às vezes a gente tá passando por sofrimento, o que acontece? Ah, não, eu vou murmurar, né? Eu vou reclamar, não é porque Deus tá deixando isso, porque Deus tá permitindo isso, né? Às vezes a gente coloca a culpa até em Deus ou no diabo, né? Mas às vezes foi uma escolha errada que você fez, né? E você plantou e você tá colhendo isso, e às vezes a gente põe a culpa em Deus. Mas a nossa vida é uma eterna, é um eterno plantar e colher. Plantar e colher, né? Então a gente vê aqui que Jesus, ele aprendeu com o sofrimento, que você aprenda com o seu sofrimento, e o sofrimento nos ajuda a chegar ao propósito, porque Jesus aqui, né, ele foi aperfeiçoado, tornando-se fonte de salvação. Então, às vezes o sofrimento que você tá passando tem a ver com o seu propósito, né? Você tá num processo aí, e o propósito que Deus tem pra sua vida, você tem que passar por isso. Então, nunca leve assim o sofrimento com um aprendizado. É difícil, é doloroso, gente. Eu passei na pele por isso, né? Se a galera que já é mais antiga aqui do canal sabe, né? Eu escrevi um livro, eu passei por um momento muito difícil, né? Eu perdi a minha mãe aí fazem 2 anos. Fez 2 anos esse mês de julho de 2022. 2 anos sem minha mãe. E que sofrimento, gente. É a pior coisa, um desejo pro meu pior inimigo você perder a sua mãe, né? Alguém que era uma mãe presente, né? É uma mãe que sempre me ajudou, sempre orou por mim, sempre me incentivou. Alguém que realmente era importante na minha vida, né? Mas o que eu vou fazer com esse sofrimento? Né? Que eu vou fazer com esse sofrimento? Né? Eu vou ficar sofrendo uma vida inteira, chorando uma vida inteira, ou eu vou... O que Deus tem para me ensinar com isso? O que eu posso fazer com esse sofrimento? Quantos perderam mãe, pai, filho, tio, tia, enfim, quantas pessoas perderam tantos nessa pandemia, né? O que eu vou fazer com isso, né? E uma das coisas que eu fiz, gente, foi meu livro, né? Vou até fazer um merchan aqui agora, eu sempre deixo pro final do vídeo, né? Mas eu escrevi um livro, né? Olha aqui, ó, esse aqui, ó. O amor também diz não. Como prosseguir depois do não, né? Esse livro aqui, ele nasceu de um sofrimento, né? E eu conto até no começo aqui, eu falo da história da ostra e da pérola, né? Ostra ferida, a ostra só gera pérola se ela for ferida. Então, é a partir de um sofrimento ali que ela gera uma pérola, né? E eu até falei, essa aqui é minha pérola, né? Do meu sofrimento, eu falei, não, preciso fazer algo, né? E eu fiz esse livro, ele nasceu de uma pregação que virou um livro, né? O amor também diz não. Quem que é esse amor? É Deus. Deus nos diz não. Deus, ele permite a gente passar por momentos difíceis, por coisas que acontecem, né? A questão ali são coisas que fazem parte. Às vezes, né, como eu falei, nem foi Deus que permitiu, você que plantou e colheu, né? Mas às vezes ele nos fala não também, ele nos ama, né? E quando o pai ama o filho, ele fala não pro filho, mesmo sem a gente entender, né? Até hoje eu não entendi porque Deus levou a minha mãe, de verdade. E até eu falo, não, gente, se vocês estão entendendo o que Deus tá fazendo, me fala, porque eu não tô. Mas eu decidi confiar nele, eu decidi ir com ele até o fim, eu decidi que um dia eu vou reencontrar minha mãe. E eu falo sobre esse meu não, né? Que foi o pior não da minha vida aqui, e eu falo que é possível prosseguir. Então eu tô usando meu sofrimento pra tocar e abençoar outras pessoas e falar, é possível prosseguir. É fácil? Não. É difícil pra caramba. É difícil você não ter mãe. Mas você pode prosseguir, você pode continuar. Não é impossível. Você quer? Você tomar a decisão de prosseguir? Você vai conseguir. E é isso que eu falo aqui no meu livro. Então, ó, o link tá no primeiro link aqui da descrição. Compra esse livro se você tá passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por um não, né? Porque receber um não daquela pessoa que você tinha certeza que você ia receber um sim, né? E a gente vê aqui Jesus, gente. Jesus era filho de Deus, gente. Jesus não era qualquer um, não. E Deus permitiu que ele passasse por sofrimento. Então, que dirá nós, né, seres humanos, enfim, simples seres humanos, né? Lógico que Deus nos ama, ele entregou o filho dele por nós, mas você tá entendendo o que eu quero dizer? O sofrimento faz parte da vida do ser humano, né? Você não vai ter só dias felizes.
Você vai ter dias, né? O que seria dos dias felizes se não fossem os dias tristes, né? O que seria do dia de sol se não fosse o dia de chuva? Você não ia saber a diferença. Todo dia tá sol, todo dia tá bom, todo dia tá feliz. Então, saiba lidar com seu sofrimento e tirar uma lição e fazer o que eu posso fazer com isso. Certo? Foi o que Jesus fez, né? Jesus se aperfeiçoou e foi a fonte de salvação, como está escrito aqui. É muito linda a palavra de Deus. Eu abri um parênteses aqui, né? Mas porque às vezes nós fica muito abstrato. E quando a gente traz um testemunho, né? Como eu trouxe aqui agora, eu falei do livro, tudo, né? Brinquei que foi um merchan e tudo mais. Mas é assim, é algo real, aconteceu comigo, é possível. É possível passar por um sofrimento e falar, não, eu vou conseguir prosseguir, eu não vou parar. Então saiba que é possível prosseguir apesar do sofrimento que for. Eu não sei qual que é o seu sofrimento que você está passando, que você passou, mas às vezes a sua vida está estagnada por esse problema. Não deixe isso acontecer, né? Seja forte, seja corajoso, continue, não pare, não desista, certo? Gente, falta um pedaço aqui do capítulo 5, a gente já vai terminar, que é a partir do versículo 11, ele fala sobre a questão ali da advertência contra a apostasia. E ele fala aqui, né, para a igreja aqui, né, para os hebreus aqui, que eles estavam lentos em aprender. Ó, vamos ler aqui o versículo 11. Enquanto isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Então esse povo aqui, essa igreja, eles estavam com dificuldade de de aprender, lento em aprender. E eu acho que cai muito, né, nessa questão da leitura da Bíblia, né, até desses desafios que eu faço. Às vezes as pessoas, não, eu não leio a Bíblia porque é difícil. Eu não leio porque eu não tenho tempo. Eu não leio porque... Na verdade, você não lê porque você não é a sua prioridade, né? A gente já começa aí, porque essa questão de não ter tempo é muito relativo, né? Eu sei que, né, todo mundo, eu também, nós trabalhamos, nós temos os nossos deveres, nós temos que pagar as nossas contas, nós temos que viver, né? Nós estamos aqui na Terra, nós temos que viver conforme, né, a Terra, boletos e tudo mais, a vida, né? Comer, enfim... ter que trabalhar e tudo mais, né? Mas você pode ver qual que é a minha prioridade do dia. Trabalho, ok, né? Comer, fazer uma atividade física, me alimentar espiritualmente. 10 minutos você lê um capítulo, gente, até menos, porque os capítulos aqui de Hebreus são super pequenos, né? Então, às vezes, as pessoas são lentas em aprender porque elas não investem o tempo, porque não é a prioridade delas conhecer a palavra, elas preferem ligar e assistir uma pregação que o pastor vai explicar e vai falar tudo. É bom assistir uma pregação? É ótimo, assista a pregação, é muito excelente, é bom, gente, nós temos que todos, né, assim que possível, ir para a igreja durante a semana e tudo, é ótimo, mas você pode ler a sua Bíblia, você pode se alimentar. E aqui que ele tá falando é isso, que as pessoas... já eram para eles ser mestres, mas eles estão lentos em aprender, né? Eles estão precisando de leite, não de comida sólida, né? Eu acho que o leitinho é para o recém-convertido, a pessoa que conheceu Jesus ontem, né? Que conheceu Jesus, sei lá, há 3 meses, há 1 mês, e ela precisa começar devagar, porque se ela for, né, logo lá o bebezinho, né, que aquela pessoa que nasce na fé, né, ir direto para uma feijoada, não vai dar certo, ela não vai entender nada do que tá falando, não vai entender nada do que tá escrito. Então, são coisas pra gente se pensar, né? Às vezes você já tá, sei lá, você conhece Jesus desde quando você se conhece por gente, né? Tá 10 anos na igreja, mas você só tá no leitinho. Por quê? Porque você não lê a Bíblia, porque você não conhece, porque você não se dedica a estudar mais, né? Eu falo aqui que os meus vídeos é só a porta de entrada, né? Às vezes eu cito alguma coisa, achou interessante, né? Igual a gente falou sobre os anjos. Vai e pesquisa, né? Achou interessante a carta de Hebreus, eu vou estudar mais profundo, eu vou investir 1 hora da minha semana para estudar profundamente sobre um assunto, sobre algo, né? Então, que nós não sejamos pessoas que sejam lentas no aprender,
né? E que você pegue essa questão dos devocionais, um capítulo por dia, gente. Um capítulo por dia, gente, né? É muito pouco, né? Dá pra você ler tranquilamente, dá pra você até estudar, ler com calma, né? Eu sei que tem esses, como fala? Esses planos de leitura por um ano, né? Você lê mais que um capítulo e tudo mais. Mas se você tá lendo um capítulo por dia e aprendendo e sendo edificado e pondo em prática o que você lê, que isso é muito importante, meu, ninguém vai te segurar, né? Você vai estar daqui a pouco comendo a comida sólida, né? Porque quem se alimenta do leite, como ele fala, é criança. E não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, torna-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você tem que ter, sabe o que na sua vida? Constância. Você tem que ter constância na leitura da Bíblia. Você tem que ter constância numa oração. Você tem que ter constância no seu relacionamento com Deus. Você tem que ter constância naquilo que te faz bem. Você tem que ter constância em fortalecer o seu espírito. Você tem que ter constância para você poder discernir tanto bem quanto o mal e não ser enganado por pregadores, por falsos profetas, por falsos pregadores de Jesus. Você tem que ter constância. Então, eu termino aqui o meu vídeo com essa palavra, constância. Tenha constância. Ai, Miriam, eu não consigo ler um capítulo. Constância. Consegue ler um versículo? Lê um versículo por dia. Vai ruminando ele o dia inteiro, né? Constância. Tenha constância em oração. Tenha constância em frequentar uma igreja. Tenha constância em fazer um jejum. Tenha constância em orar pelos seus irmãos, em dar suporte, como nós vimos nos capítulos anteriores. Tenha constância na sua vida, não só espiritual, em todas as áreas, né? Às vezes nós temos tanta constância na vida profissional, na área profissional, sentimental, e a espiritual, que é a mais importante, que te fortalece para seguir, nós não fazemos. Então, que você hoje tenha constância, tá? Constância na sua vida espiritual. E eu tô aqui para te ajudar com os desafios na constância aí. Então, vamos juntos nessa. Juntos somos mais fortes. Um ajuda o outro, um apoia o outro. E eu vou fechar esse vídeo porque já tá 17 minutos, né? Se você chegou até aqui, comenta nos comentários, é ótimo, né? Mas coloca aqui nos comentários um coraçãozinho com fogo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã. Tchau!